Minha saudação em nome do Senhor Jesus Cristo para todos, né? Mais um vídeo que nós vamos fazer acerca do Evangelho. Eu quero trazer um assunto que pode trazer muita polêmica, como já é polêmico, né? Mas é dentro das Escrituras, um assunto escriturístico. E eu creio que todo pregador, quando vai abordar um assunto, um tema, né, um texto, um contexto, algo assim, tem que ser escriturístico, né, 100% escriturístico. Então, o assunto que eu quero trazer, que pode, como disse, trazer polêmica, mas é um assunto dentro da Escritura, que é o assunto, o batismo nas águas. E eu quero colocar assim, o que você entende dentro das Escrituras sobre o batismo das águas? E na realidade também vai puxar um outro assunto que é a doutrina da Trindade. E isso nós vamos colocar num ponto muito profundo, né, dentro das Escrituras, para ver se existe mesmo o batismo nas águas em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, né? Ou se existe mesmo a doutrina da Santíssima Trindade. Então eu quero trazer para você, dentro das Escrituras, mostrando a realidade. E eu vou pedir para o irmão Felipe ler duas Escrituras, que a minha pergunta dentro desse assunto é: o batismo verdadeiro é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou é em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Esse é o assunto que eu trago para cada um de vocês e nós vamos meditar acerca disso. Vai ser um assunto muito rápido e se você quiser, né, conhecer mais um pouco acerca disso, né, eu tenho o canal aí na YouTube, né? O Verbo se fez carne, pastor João Bosco, já tem alguns vídeos aí gravados, né? Vídeos de pregações dentro das Escrituras. Então, mas nós vamos agora trazer esse assunto e o irmão Felipe vai ler as duas Escrituras e nós vamos fazer um paralelo entre essas duas Escrituras dentro da Escritura. Um paralelo das duas Escrituras e juntar dentro das Escrituras para nós conhecermos na realidade o batismo nas águas, né? Como o ministro tem que falar quando está nas águas com a pessoa e vai batizá-la, né? Batizá-la, se vai evocar o nome Senhor Jesus Cristo ou se vai evocar os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Felipe vai ler, o irmão Felipe vai ler essas duas Escrituras. É Mateus 28, 19 e Atos 2, 38. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora ele vai ler Atos 2, 38. Atos 2, 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Nós temos aqui Jesus, em Mateus 28, 19. Jesus falando, ide, né, a todas as nações, pregai o Evangelho, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mas nós temos também Pedro, em Atos 2,38, quando, depois que eles saíram do cenáculo, né, cheios do Espírito Santo, e aquelas pessoas que estavam lá, e havia pessoas de várias nações, né, pessoas que falavam em outros idiomas, e perguntaram para Pedro: varões e irmãos, o que faremos para ter isso que vocês têm? O coração deles está desejoso de ter aquilo. Então Pedro, ele respondeu de uma maneira tão simples, mas tão poderosa, que na realidade nós temos que entender,
né? Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo ali. Então a resposta de Pedro para aquelas pessoas foi esta: arrependei-vos e sedes batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, entenda, Pedro não disse arrependei-vos e sede batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, em Mateus 28, 19, disse: pregai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, a minha pergunta para você: com quem você vai ficar? Com Jesus ou com Pedro? Né? Com Jesus em Mateus 28, 19 ou com Pedro em Atos 2,38? Bem, como disse, há muitas interpretações, né, de pessoas que na realidade são renomadas dentro da Bíblia, são teólogos, né, que têm vários diplomas de bacharelado, né, dentro da teologia. Mas nós não vamos abordar esse assunto colocando o hebraico, o grego, o aramaico, é porque o grego diz isso, é porque o hebraico diz isso, é porque o aramaico diz aquilo, mas nós vamos ficar com o que a Bíblia diz. A Bíblia. Então, a Bíblia que eu uso é a Bíblia João Ferreira de Almeida. Bem, lendo essa Bíblia, João Ferreira de Almeida, na tradução, e vendo os evangelhos, os livros dos profetas do Velho Testamento, as cartas de Paulo, Apocalipse, tudo, pude ver que Jesus Cristo, ele zela por sua palavra. Ele zela por aquilo que ele diz. Então, tive muitas experiências lendo essa Bíblia. Mas muitas pessoas dizem assim: bem, a Bíblia já foi escrita pelo homem, foi interpretada, a Bíblia tem dedo do homem, tem mente intelectual nas interpretações. Olha, meu irmão, deixa eu te dizer. Quando eu disse que Cristo zela por sua palavra, é porque ele zela. Ele não iria deixar os seus filhos serem enganados, como ele mesmo falou em Mateus 24, 24. Né? Que nos últimos dias viriam falsos ungidos, falsos cristos, que fariam, e falsos profetas, que fariam tão grandes sinais e prodígios que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Bem, a maior parte está sendo enganada por prodígios mesmo, por prodígios e maravilhas, sem colocar doutrinas falsas, que está enganando muitas pessoas. Mas a coisa principal, que na realidade traz o erro, são interpretações, doutrinas, que são elaboradas por mentes, por mais que sejam mentes brilhantes dentro da teologia, né? Conhecendo o hebraico, o grego, o aramaico e o aico e tudo mais. Mas na realidade, eu creio dentro das Escrituras, vendo a natureza de Deus, como ele trabalha, Deus nunca usou de maneira nenhuma um homem que fosse intelectual, que fosse brilhante em um conhecimento da ciência da teologia. Não. Nós vemos Paulo, ele foi ensinado por Gamaliel e era um homem muito culto, um homem muito inteligente dentro das Escrituras, mas Jesus tirou tudo isso dele, quando ele teve um encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco. Você entendeu? E agora ele vem pregando algo aqui que é muito tremendo, algo muito tremendo mesmo, algo que vai mostrar, vai centrar, né, esse paralelo de Mateus 28, 19 e Atos 2,38, porque nós vamos agora ler nas cartas de Paulo mostrando, né, a realidade de como nós deveríamos conhecer as Escrituras, sem hebraico, sem aramaico, sem grego, mas sim por algo que hoje muitas pessoas, muitas religiões e muitas igrejas estão deixando para o lado, né? O público que ouve
está colocando a sua fé naquilo que o ministro fala, naquilo que o ministro diz. Mas não há um interesse do público hoje em saber se aquilo que ele está pregando, mostrando, é escriturístico. É, na realidade, 100% escriturístico. Então, nós temos que ver isso. Nós temos que ver dessa maneira. Entendeu? Mas, infelizmente, as pessoas, elas, na realidade, o interesse é outro. Essa é a verdade, né? O evangelho que está sendo pregado, que é um evangelho de prosperidade, as pessoas vão nesse interesse de prosperidade. Mas, eu diria assim, se as pessoas hoje, de modo em geral, fosse, né, mas para ouvir o ministro, em qualquer religião, mas se examinasse as escrituras e pudesse ficar da maneira que ela diz, não haveria esse alvoroço de doutrinas. A verdade é essa. No tempo quando Jesus Cristo veio, veja bem, ele veio ali e tinha os fariseus, os saduceus, os herodianos, os arsênios e várias religiões, denominações naquele tempo. Mas Jesus pegou e disse para eles, se vocês quiserem aprender de mim, examinai as escrituras. Né? Examinai as escrituras. Porque das escrituras é que vocês vão receber vida eterna. Ela concede para vocês vida eterna, mas examinar as escrituras. Então, vamos voltar aqui para Paulo. Veja bem, Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele mostrou algo tremendo ali. Algo que todo o ministro, todo o obreiro, todo o pregador deveria dar valor a isso que ele falou. Deveria examinar isso que ele falou e, na realidade, buscar isso. Para que você, ou eu, ou qualquer pessoa, não se encontre colocando pensamentos de interpretações dentro do plano de Deus, dentro da Bíblia. E isso é errado, porque nós vamos encontrar Jesus dizendo lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, aquele que colocar um tio ou tirar, perderá sua parte na árvore da vida, e todas, olha, a Bíblia diz assim, todos os juízos das escrituras cairá sobre ele. Então, veja bem, vamos falar agora o que Paulo mostrou aqui. Nós vamos voltar em Mateus 28, 19 e vamos voltar em Atos 2, 38, para nós entendermos, colocando essa escritura de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, que o irmão Felipe vai ler agora para nós continuarmos a meditar acerca disso. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, as profundezas de Deus. Amém. Agora, veja a colocação de Paulo. E Paulo foi um apóstolo, todos nós sabemos disso. Não podemos de nenhuma maneira, né, sermos ignorantes do que ele escreveu em todas as suas cartas, que na realidade cumpre todo o Novo Testamento, né? Paulo escreveu quase todo o Novo Testamento. Então, veja o que ele deixou aos Coríntios. Mas Deus nos-las revelou. Deus nos-las revelou pelo seu Espírito. E nós sabemos que Deus é Espírito, e é o Espírito Santo. Então veja o que Paulo está falando. Deus nos-las revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas, ainda mais as profundezas de Deus. Veja como é profundo isso. O próprio Espírito de Deus trazendo para os apóstolos a revelação daquilo que está escrito. Daquilo que é escriturístico. Porque se nós formos analisar a Escritura, nós vamos ver que a Bíblia diz que quem inspirou os apóstolos e os profetas a escrever a Bíblia
Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito de Deus. Então, de nenhuma maneira, um homem poderia, de nenhuma maneira, abrir a Bíblia e colocar o seu dedo ali ou tirar algo da Bíblia. Não. Porque se o Espírito Santo inspirou os apóstolos e os profetas a escrever a Bíblia, como Pedro fala em uma de suas cartas, então não poderíamos de nenhuma maneira mostrar através de uma mente brilhante ou intelectual a interpretação do que a Bíblia diz. Veja, eu vou colocar algo também aqui profundo, que está em Apocalipse capítulo 5, onde diz assim, onde diz assim, o ancião chegou e disse, ou o anjo disse, quem é digno de abrir o livro? João, que estava tendo esta visão, ele olhou no céu, na terra e debaixo da terra, e não viu um digno de tomar o livro, e nem de abri-lo, de revelá-lo. E esse livro é o livro da redenção, é a Bíblia, onde está o livro da vida do Cordeiro. Nós temos que entender isso. Então, se não há nenhum digno no céu, na terra ou debaixo da terra, para trazer a Bíblia em sua completa revelação daquilo que ela é, então, nenhum homem poderia subir no púlpito para pregar o evangelho genuíno que a Bíblia mostra, sem o Espírito de Cristo, sem o Espírito Santo. Então é por isso que nós temos hoje várias interpretações para mais de 2.000 e poucas religiões, e cada um pregando uma coisa. Eu poderia mostrar algo aqui também tremendo antes de a gente chegar lá. Bem, nós já vimos que sem o Espírito Santo você vai interpretar da sua maneira. Você não vai receber a revelação exata, 100% daquilo que a Bíblia quer dizer. Porque é o próprio Espírito Santo que vai nas profundezas de Deus e entra no coração do ser humano e revela-se a ele, revela as Escrituras, que é o próprio Cristo. Você entendeu? Então, veja bem, quando Paulo teve a sua conversão, no livro de Atos, mostra ali em Atos 9, que ele teve a sua conversão indo no caminho de Damasco, nós podemos ver que Paulo, ele diz lá em Gálatas que ele não foi ter com nenhum apóstolo. Ele foi para a Arábia, estudou ali as Escrituras e comparou a sua experiência, com a palavra e viu que aquela coluna de fogo que apareceu lá na sarça ardente para Moisés foi a mesma que apareceu para ele no caminho de Damasco, sem controvérsia, meu irmão, sem oscilação de pensamento. Entendeu? Então, foi a mesma coluna de fogo, em outras palavras, foi o mesmo Cristo que o próprio Paulo diz que Moisés, ele rejeitou ser faraó e comandar o mundo para levar o vitupério de Cristo. Veja a revelação que Paulo teve. Então, você vai entender que sem o Espírito Santo de Deus, nós vamos colocar coisas da nossa mente, interpretar. Agora vamos voltar ao assunto aqui. Em quem você vai crer? Em Pedro ou em Jesus? Em que você foi batizado nas águas? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ou em nome do Senhor Jesus Cristo? Com quem você vai ficar? Com Pedro ou com Jesus? Sabe, eu ouvi uma vez um cidadão falar que ele ia ficar com Jesus, porque Pedro era ignorante, Pedro era um homem que não sabia o que falava, por isso a gente não podia crer nele. Mas a Bíblia diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo ali. Ele não poderia contradizer de forma nenhuma o que Jesus falou. De nenhuma maneira. Até porque havia outros apóstolos lá no cenáculo, que quando aquela coluna de fogo que apareceu para Saulo de Tarso se repartiu em labaredas de fogo e pousou sobre 120 pessoas ali. E todas saíram cheias do Espírito Santo. Agora, eu trago Paulo de volta aqui. Paulo foi para a Arábia e comparou aquela experiência.
E quando ele voltou, ele não foi ter com nenhum apóstolo. E quando ele voltou, ele veio pregando o mesmo evangelho que Pedro pregou. E veio batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, como Pedro falou em Atos 2,38. Veja, você entendeu? O próprio Paulo, ele não foi de nenhuma maneira, né? Ele nunca discriminou Pedro por isso. Né? Ele nunca foi com Pedro e disse: tu está errado, Pedro, vamos ficar com o que Jesus disse. Não. Mas se Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, que aquela coluna de fogo disse: eu sou Jesus, e se ele veio pregando o mesmo evangelho pelo mesmo Espírito Santo que desceu no cenáculo, então ele não tinha como trazer uma discrepância naquilo que Pedro falou. Você está entendendo? Eu estou colocando logo isso para você entender. Então veja, com quem você fica? Com Pedro ou com Jesus? Sabe? Quando esse rapaz disse: eu fico com Jesus, porque Jesus é Jesus, eu não fico com Pedro, que é um ser humano. Bem, veja, eu coloquei 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, para mostrar para você que sem o Espírito Santo você não vai entender isso. Você não vai nunca unir essas duas escrituras e ter a revelação do que Jesus Cristo falou. Do que Jesus Cristo queria dizer na verdade. Nós não encontramos em nenhum outro evangelho, Marcos, Lucas e João, eles repetindo o que Mateus escreveu no capítulo 28, versículo 19. Não há em nenhum outro evangelho mais isso. Você sabe por quê? Por que que Jesus Cristo permitiu que ficasse tão somente ali em Mateus? Quando ele disse: ide, pregai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas palavras só foram escritas num evangelho que é o evangelho de Mateus. Procure nos outros evangelhos, você não vai encontrar. Então só ali que diz isso. Mas veja, no decorrer do andamento, né, do ide de Jesus e de tudo que aconteceu no livro de Atos, nós não vamos ver nenhum apóstolo batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Em todo o livro de Atos, nós vamos encontrar os apóstolos, até Paulo, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, então, se Paulo disse que o Espírito de Deus penetra todas as coisas e ainda mais as profundezas de Deus, então nós vamos entender que nós só vamos ter essa revelação do que Jesus falou e do que Pedro executou lá em Atos 2:38, é pelo Espírito Santo, meu irmão. Sem o Espírito Santo nós vamos ver essas contradições que nós temos aí. Nós vamos ver isso que nós vemos, um mundo cheio de religiões e cada uma tendo uma discrepância da outra, contradizendo a outra. Mas veja bem, quando Jesus mostrou isso, veja bem, quando Jesus disse: ide a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, nós não vamos de maneira nenhuma encontrar o próprio Espírito que estava em Jesus Cristo combatendo Pedro em Atos 2:38. De maneira nenhuma. Nós vamos encontrar o Espírito que estava em Cristo, que pousou em forma de labareda de fogo no cenáculo sobre Pedro. Nós não vamos encontrar de maneira nenhuma o próprio Espírito de Cristo ali, dizendo para Pedro: Pedro, tu falasse errado, tu te enganou. Não, meu irmão, nós não vamos encontrar. Nós vamos encontrar isso em andamento no livro de Atos. As pessoas sendo batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, Pedro, ele recebeu a chave. Lá em Mateus 16, quando Jesus disse: quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um diz que tu és Jeremias, outro João Batista, ou um dos profetas. E ele perguntou: e vocês, o que dizem de mim? A Bíblia diz que Pedro se levantou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja, Jesus, ele mostra
como Paulo mostrou, Jesus mostra aqui a profundeza do que é ser revelado pelo Espírito Santo, do que é receber a revelação de quem Cristo é. Por isso Pedro, cheio do Espírito Santo ali, ainda não tinha nem entrado no cenáculo para receber aquilo. Mas aqui, mesmo em sua ignorância, ele disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus disse: tu és bem-aventurado, Pedro, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou. Entenda, meu irmão. Não foi carne nem sangue, não foi intelecto, não foi conhecimento teológico quem revelou para Pedro de quem era Cristo. Mas Jesus disse: quem tu revelou foi meu Pai. Mas agora nós vamos entender aqui. Quando Jesus disse assim, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Jesus não disse para os apóstolos, quando eles fossem pregar o Evangelho, repetir o que ele ordenou. Até porque foi uma ordem imperativa. Ele ordenou que fizesse aquilo. Mas não que eles repetissem o que Jesus falou. Por isso que quando Pedro, cheio do Espírito Santo, que vai nas profundezas de Deus, revelou para Pedro o nome que Jesus Cristo mostrou aqui em Mateus 28:19. Por isso está escrito: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Pai não é nome. Você nunca vai encontrar uma pessoa registrada no cartório por nome Pai. Pai é um título. É o título da própria pessoa. Quando tem um filho. Filho não é nome. Também você não vai encontrar em nenhuma pessoa sendo registrada no cartório por nome Filho. Filho também é um título, porque o filho tem um pai. E Espírito, todos nós temos um Espírito, mas o nosso nome também não é Espírito. Por isso que quando Jesus Cristo falou ali, Pedro lá no Pentecostes recebeu a revelação pelo Espírito Santo e disse: arrependei-vos e sedes batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Se Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito não é nome, e Jesus disse em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, então Pedro recebeu a revelação do Espírito Santo que o nome que Jesus mandou batizar é Senhor, que é Pai, Filho, que é Jesus, e Espírito, que é Cristo. Senhor, Jesus, Cristo. Veja a revelação. Veja o que é ser revelado pelo Espírito Santo dentro das Escrituras, sem trazer nenhuma controvérsia. Nós temos que entender isso. Por isso o Espírito Santo não repreendeu a Pedro, e nem os outros. O próprio Mateus, que estava lá no cenáculo, repreendeu a Pedro, que escreveu Mateus 28:19. Não disse: Pedro é errado, tu está contrário a Jesus, rapaz. Não. E isso prosseguiu no livro de Atos todo. E saiu, na realidade, nas cartas de Paulo. Porque Paulo mostra isso. Paulo fala em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Olha o que ele diz: porque o evangelho que eu vos prego não consiste e nem aprendi de homem nenhum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E em Gálatas capítulo 1, versículo 15, ele diz: aprove a Deus me escolher desde o ventre da minha mãe, pregar o evangelho, não consultei carne, revelar o seu filho em mim, aprove a Deus que me escolheu desde o ventre de minha mãe, né? Revelar o seu filho em mim e pregar o evangelho, não consultei carne nem sangue. Entendeu? Então, eu vou deixar esse ponto de interrogação para você, né? Se você quiser fazer algumas perguntas, pode fazer, estou aqui para responder, mas entenda: o batismo verdadeiro e genuíno é em nome do Senhor Jesus Cristo, como o próprio Cristo ordenou, no próprio nome dele. Ele chegou a dizer: tudo que fizeres, por palavras ou por obras, fazei em meu nome. Né? Você não vai. Se existe essa doutrina da Santíssima Trindade, eu não vou prolongar esse vídeo aqui, né? Então, expulse um demônio em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ver se esse demônio sai. Ele vai rir de você, porque ele conhece. Tiago falou isso.
Tiago 2:16, 11, uma coisa assim, Tiago diz assim mesmo: você crê que há um só Deus? Fazes bem, porque os demônios creem e estremecem. Então, como você vai enfrentar o diabo ou fazer uma pessoa ser curada através da cura divina, usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo? Vá lá e expulse o demônio em nome do Pai, Filho e Espírito Santo para ver se ele sai. Vai, tente curar uma pessoa enferma usando o Pai e Espírito Santo. Por quê? Nós temos que usar o Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou pedir para nós finalizarmos. Felipe lê Efésios capítulo 4, versículo 5. Você vai ver o que Paulo diz aí. Efésios capítulo 4, versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Veja, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E mais acima ele diz um só Espírito. Você entendeu? Um só Espírito. Por que Paulo está mostrando isso? Porque Paulo está mostrando que esse Espírito Santo é o que penetra as profundezas de Deus para revelar aos filhos de Deus a verdade da Bíblia, meu irmão. Me mostra qual foi o seminário que Pedro cursou nos seus dias para trazer aquele sermão tão tremendo que ele trouxe lá em Pentecostes, no capítulo 2 do livro de Atos. Ora, meu irmão, Pedro era um ignorante, mas ele foi cheio do Espírito Santo. Você está entendendo? Me mostra Paulo pregando o Evangelho em suas cartas, que é contrário ao que Cristo deixou nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. De nenhuma maneira, porque foi o Espírito de Deus que eles receberam para pregar o Evangelho. Então, por que nós temos essas controvérsias hoje? Por que nós temos esse disse-me-disse dentro das Escrituras e mostrando interpretações de muitas religiões e de muitas que ainda vão ser criadas ou formadas pelo homem? Você entendeu? Então, a revelação pelo Espírito Santo de Deus dentro de um coração nunca pode ser super enfatizada, porque enfatizar ao contrário do que está escrito, sem o Espírito Santo, irmão, é inferno. Falsa doutrina leva a pessoa para o inferno como levou Balaão. E isso no Velho Testamento. Você está entendendo? Então, se você quiser saber mais disso, aprender mais acerca disso, viu? Eu desafio a qualquer teólogo, eu desafio a qualquer ministro, eu desafio a qualquer mente brilhante dentro da teologia a me mostrar a execução do batismo dentro da Bíblia em nome do Senhor Jesus Cristo no livro de Atos. E me mostra Paulo, Pedro, João, Tiago, Felipe, me mostra se algum deles, dos apóstolos que escreveram cartas que hoje estão na Bíblia, mostrando que existe a Santíssima Trindade. Um mistério da Santíssima Trindade. O único mistério que Paulo mostrou na Bíblia foi esse. Grande é o mistério da piedade. É Deus, o mistério de Deus. Grande é o mistério de Deus, da piedade. Aquele que se manifestou em carne. Justo em espírito, se manifestou em carne. Pregado aos gentios. Recebido acima no céu. Quem se manifestou em carne? Eu não quero prolongar, senão nós vamos correr nas escrituras todas. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 11. Ele fez o mundo, ele veio ao mundo e o mundo não o conheceu. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. No princípio era a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, e a palavra se fez carne, Cristo, a própria palavra. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te traga a revelação pelo Espírito Santo do que é a realidade da Bíblia. E nós temos outros assuntos que eu vou abordar. A ceia. Vou deixar para outro vídeo e nós vamos falar acerca da ceia. Mas eu deixo isso para você. Medite nisso aí. Você que é de alguma igreja em que você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que perdoa os pecados,
ou em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, que não perdoa nenhum pecado. Você entra na água enxuto e sai molhado, mas sem nenhum perdão de pecado, porque o único nome que perdoa pecado é Senhor Jesus Cristo. Pai eterno, abençoa, Senhor, a todos que vão ouvir isso, que eles possam dar crédito nisso. Não vim para causar polêmica, mas vim para mostrar as Escrituras. Que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Obrigado, Senhor, por me usar. E obrigado por revelar-se a todos aqueles, desde já, que vão ouvir isso. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.